Mando aí na saulinha normal. Eles já estão entrando aí. Oi, Renato. Tá me ouvindo? Beleza, Gisele, Isadora, Samuel. Muito bem, turminha. O pessoal está entrando para a gente retomar. Tá ótimo. Seguimos com a nossa toada aí, né? Então, eu sei que tem gente que está chegando agora também, que está entrando. Eu vou retomar lá para a gente não perder tempo, né? Então, esse texto de reforma eu vou deixar para vocês. É um texto bom. Ele traz por que se faz uma reforma previdenciária, né? Por que se faz uma reforma? O Estado faz uma reforma previdenciária? Faz por questões financeiras, né? Por crescimento demográfico da população, a população está envelhecendo. Faz por crise econômica, né? Com o comprometimento do sistema, né? Faz por questões ideológicas, né? Pode fazer uma reforma por questão ideológica, né? Mas faz também com dados, né? Há um déficit previdenciário, isso a gente não pode negar. Agora, a profundidade dele, né, que é uma discussão muito grande sobre isso, mas que há um crescimento demográfico. Quando fala em crescimento demográfico, tem a ver com o aumento da população idosa, né? O Brasil vai ter uma população idosa, um percentual enorme, né? Em 2060, nós vamos ter aí um número enorme de aposentados e pensionistas. Nós já temos um número grande. E a população idosa brasileira vai chegar, está indo numa velocidade maior do que a europeia, né? Quando no início desse crescimento na Europa foi mais lento, o nosso vai ser mais rápido, né? Nós vamos chegar a um crescimento mais rápido do envelhecimento da população, né? Isso traz problemas para o sistema, traz. Aí você tem que aumentar a idade, né, para acesso à aposentadoria por idade, você tem que aumentar o tempo de contribuição, você mexe na base de cálculo do benefício, né? Tudo isso se faz dentro de uma reforma. Eu vou levar o assunto agora lá para o slidezinho, né? E nós vamos ver aqui, vamos compartilhar com vocês, né? Vou mostrar aqui. Muito bem. Eu quero mostrar para vocês que nós vimos que a Seguridade tem 3 áreas: Previdência, Assistência e Saúde. Dentro da Previdência, existem 3 regimes previdenciários. Existe o regime geral, né? Que é esse que está aqui, ó, o regime geral, né? Quem pertence ao regime geral? Todos os trabalhadores que estão na iniciativa privada e que o Estado ampara com o regime previdenciário, né? E quem é o gestor desse regime é o INSS, uma autarquia federal. O maior regime previdenciário brasileiro é o regime geral, né? Tem milhões de aposentados e pensionistas, quase 30 milhões, né? População do Chile. Então, o INSS tem que administrar isso. Por isso que a gestão dele é péssima, né? Não investe em gestão, né? Fica ruim a gestão do sistema. O regime próprio pertence aos servidores públicos estatutários, tá? Quem é estatutário, que ingressou para o concurso público, ele pertence ao regime próprio, né? Cada ente federativo, União, Estado, município, DF, Distrito Federal, podem concorrentemente criar um regime próprio para os seus servidores, né? O regime complementar ele existe porque eu disse para vocês que a Previdência paga um teto.
quem ganha acima desse teto pode fazer uma previdência complementar. Agora, aqui nós vamos ver cada regime desse, né? Aqui o conceito de direito previdenciário, que a gente já comentou, a legislação, né? Toda do sistema, né? Aqui, bom, quem pertence ao regime geral? Eu já disse, os empregados, profissionais liberais, autônomos, vendedores ambulantes, a doméstica, né? O feirante, o motorista, todo mundo, costureira, todo mundo está no regime geral, né? Eu pertenço ao regime geral a vida inteira, né? Interessante que eu fui funcionário público. Aí você fala, mas se eu não era para ser estatutário, na época que eu ingressei na administração pública, existiam dois regimes, um seletista e um estatutário, que era antes da Constituição Federal. Aí, quando veio a Constituição, ela criou um regime jurídico único, né? Dos servidores públicos, estatutários. Mas antes havia essa dualidade. Antes da Constituição, algumas carreiras de Estado, as carreiras de Estado tinham um regime estatutário, né? Outras eram seletistas. Então, eu era funcionário administrativo, né? Eu era seletista. Então, eu fiquei quase 10 anos na administração pública. E quando eu formei, comecei a advogar, e um dia eu falei, olha, não dá para ficar fazendo as duas coisas. Eu tinha feito concurso na PUC para dar aula naquela época, né? Isso em 1988, né? Aí eu estava advogando e estava todo vapor, né? Eu tinha pego aí umas ações trabalhistas e estava muito bom, estava até ganhando dinheiro. Ele falou, sabe uma coisa, eu vou ficar amarrado aqui não, eu vou cair fora. Eu já estava dando aula, né, também. E deixei, 10 anos depois, deixei uma carreira pública, né? E aí parti para a minha vida, né? Naquela época eu dava aula, ganhava muito pouco, né? Ninguém queria. Eu fiz o concurso, eu queria, né, entrar no magistério superior, queria dar aula e acabei fazendo esse concurso. Eu tinha ficado em segundo lugar. Quem ficou no lugar foi o Nivaldo, o professor Nivaldo, meu amigo. Ele foi chamado. E aí passou um ano, a universidade precisou de mais professores, né? E o concurso estava ainda em vigência e eles me chamaram. Então eu resolvi. Teve uma época que eu quis sair. Falei, não, quero dar aula, não. Paga mal demais, isso aqui é ruim demais, né? Mas eu aguentei firme, né? Aguentei firme o negócio. Bom, o regime geral, quem são os sujeitos? Eu já disse, são todos os trabalhadores que estão no âmbito da iniciativa privada, né? E que o Estado oferece previdência social para eles, né? Para todos os trabalhadores em geral. O órgão gestor, quem vai administrar esse regime, é o INSS, Instituto Nacional de Previdência Social, uma autarquia federal, né? Com várias agências esparramadas por esse país, né? Cuja gestão não é boa, é ruim, né? E o que esse regime oferece para os trabalhadores, para nós, né, que não somos servidores públicos? Esse regime oferece aposentadoria por idade, aposentadoria especial, invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-família, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão e abono. É isso que esse regime oferece, né? Você sabe se está gravando? Hein, gente? Está gravando aí? Tá. Nossa, eu fico com medo, porque depois essa gravação vai para vocês, né? Vamos voltar lá. Então, vocês estão me ouvindo ou não? Hein, gente? Estão me ouvindo aí? Estão entendendo o que eu estou falando, pessoal? Sim, Ô, professor. professor. Então, vamos lá. Então, o que é o regime? Os regimes estão dentro da Previdência. É um desdobramento, né? Regime previdenciário não tem nada a ver com seguridade, tem a ver com previdência. Dentro da Previdência Social, eu vou encontrar 3 regimes: geral, próprio e complementar, né? O que oferece um regime?
O regime oferece aposentadorias e pensões. Não mexe com saúde, com assistência social, nada disso. Regime previdenciário é cobertura previdenciária. Por que tem essa divisão? Porque vai muito dos sujeitos que vão ser atingidos, né, com a cobertura previdenciária. Se é da iniciativa privada, empregados, profissionais liberais, autônomos, né, eles terão o regime geral, assim como a doméstica, né, a diarista, o vendedor, o feirante, né, e vai embora. Todos pertencem ao regime geral, né? Então, os sujeitos são esses. O órgão gestor é o INSS, que é a Autarquia Federal. E as prestações que ele oferece são essas que estão aqui. Tá? Isso aqui é muito importante. São essas coberturas, são esses eventos, esses riscos sociais que o regime geral vai oferecer, né? A idade, lógico, passou para 62 mulher, 65 homem, nós vamos ver isso, né? Com detalhe, quando a gente for analisar as prestações, né? A gente vai analisar isso com detalhezinho, tá? A especial, a invalidez, o auxílio-doença, que é para incapacidade temporária, né? Etc. O financiamento, quem financia o regime geral? Os segurados, as empresas e o Estado, né? Os benefícios são limitados, né, ao teto. Os benefícios são limitados ao teto mínimo e máximo. Então, quem ganha acima hoje, esse valor é atualizado anualmente. Hoje, o teto mínimo é R$ 1.045, o valor do salário mínimo. E o teto máximo, R$ 6.106, uma coisa assim, o teto máximo. Esse valor. Se a pessoa ganhar mais do que isso, ela pode fazer uma previdência complementar, tá? Para ela poder garantir uma renda melhor quando ela se aposentar. Então, esse teto aí é importante, tá? Porque o regime geral não oferece aposentadorias gordas, né? Robustas, cheias, né? de condição. Não oferece. O regime geral oferece, né, a cobertura, e tanto é que os benefícios previdenciários no âmbito do regime geral são baixos, né? A média é de 2, 3 salários mínimos, né? É pequena, né? A média é pequena. Então, qual é o papel do regime geral? Ele oferece à população, né, um grande programa, né, de paz social, porque já pensou sem previdência? A pessoa, o cidadão doente, está trabalhando, de repente ele fica doente, como é que ele vai ter a sustento da família, né? A mulher que perde o marido, que sustentava a casa, né? Ou o casal, né? Ele vai embora, ela tem a renda muito baixa, precisava da renda dele, né? Ela tem direito à pensão por morte, né, dele, se ela é casada ou é companheira dele, né? Um amparo, quer dizer, ela continua trabalhando e vai receber a pensão. Então, tudo isso é importantíssimo, né? Eu não sei se naquele grupo de... Eu mencionei aqui a pensão, coloquei a pensão por morte e auxílio reclusão, né? Então, gente, esse é o regime geral, né? Eu costumo brincar muito com os alunos, eu falo que o regime geral é o regime do povão, né? Da torcida do Corinthians, né? Eu sou corintiano, né? Porque vai atender todo mundo, que fala que o torcedor do Corinthians não tem dente, né? Gente que não gosta do Corinthians fala, não, vocês não têm nem dente, como é que vocês querem torcer, né? É porque estão querendo dizer que é uma pobreza, né? Que torce para o Corinthians. Então, é a população, o povão, né? A torcida do Flamengo também. É o povão que pertence ao regime geral.
Gente, sem esse regime, não, o que seria, né, se o Estado não oferecesse essa cobertura previdenciária? Isso mata a fome das pessoas. Ah, por que eu vou aposentar? Vou ganhar uma miséria. Essa miséria dá para você viver, se você tiver controle, né? Dá para você, né? A Previdência não atrasa pagamento, nunca atrasou, não deixa de pagar, paga em dia, né? Muitos aposentados no interior do Brasil, nesse mundão, né, de país que é o nosso, enorme, locais distantes, às vezes o município tem muitos aposentados e a renda gera em torno desses aposentados, né? Ele pode fazer a comprazinha dele lá na venda, lá na mercearia, né, para pagar no mês, porque sabe que a Previdência não deixa de pagar, né? Então, essa garantia de proteção social. Como é que a gente abre mão disso? Não tem jeito, né? Isso é um patrimônio da sociedade. Por isso que ela tem quase 100 anos, né, de fundação, de criação, a Previdência, né? É muito bacana a ideia, né? Tem falhas, tem problemas, tem falhas de gestão, tá? Mas ela está aí, né? Atendendo a população que necessita, que vai em busca de uma cobertura previdenciária. Lógico, tem que provar vínculo? Tem que contribuir? Tem, né? Mas qual seguro, seguradora, vai fazer um seguro privado para você ver o tanto que a pessoa vai pagar caro, né? Então, é uma proteção que a gente tem, tá? Entenderam a ideia de regime geral? Quem entendeu? Compartilha aí comigo, gente. Hein, garotos e garotas? Hein? Bem entendido. Entendido. Entendido? Tá bom. Vamos falar agora de um outro regime. São 3, né? Vamos falar agora do regime... Aqui nós falamos do geral, né? Vocês estão vendo que o financiamento, né, para manutenção desse regime sai dos segurados, né? Segurados, empresas e Estado, tá? Bom, agora a gente vai ver o regime próprio. O regime próprio já tem um perfil diferente, né? Ele pertence ao servidor público estatutário, né? E o ente federativo. Então, quem pertence ao regime próprio é o servidor público estatutário. Quem é o servidor público estatutário? É aquele que ingressa para o concurso público, né? De provas, de títulos. Aí ele é um servidor estatutário, ele não é seletista, né? Aqueles que estão na administração pública, chamados comissionados, que são contratados para substituição temporária do serviço público, esses, quando são contratados, quando são admitidos, né, os comissionados e os contratados para substituição temporária, não pertencem ao regime próprio, viu, gente? E o regime deles sob o ponto de vista da Previdência, é o regime geral, tá? O regime próprio só abarca servidores públicos estatutários, tá? Exclui os comissionados, excluímos os contratados para substituição temporária, tá? Regime, eles pertencem ao regime geral, os comissionados e contratados para substituição temporária. Então, é muito comum a gente ver a nível de município, a nível de estado, gente comissionada, né? Não são do regime próprio, são do regime geral. Certo, gente? Certo ou errado? Tá certo. A informação está corretíssima, né? Eu queria que alguém me contestasse, e ninguém me contestou. Vamos lá. Então, essa é uma característica do regime próprio, né? O servidor público estatutário e o ente federativo, né? Quem é o gestor? O gestor do regime próprio é, geralmente,
Os gestores são, a nível, dependendo do nível, né, de ente federativo, a União, né, administra o seu próprio regime. O Estado de Goiás, por exemplo, tem um regime próprio dos servidores públicos estatutários, é a Goiás-Prev, né, que é uma autarquia estadual. O município de Goiânia também tem um regime próprio. O município de Anápolis tem um regime previdenciário dos seus servidores estatutários. Lá é administrado por um instituto, uma fundação, não lembro mais aí como que é a gestão do regime próprio. Quem sabe? Quem sabe? Vou pegar no pé aqui agora. É uma autarquia ou se é uma fundação aí, o gestor do regime próprio dos servidores públicos do município de Anápolis, servidores públicos estatutários? Quem sabe? Alguém sabe? Hein? Quem sabe aí? Sabe, Samuel? Vitória, Rodrine, Isadora, Renato, Lucas, Liliane Stedley. Hein, gente? Quem sabe se é uma autarquia municipal ou se é uma fundação que é gestora do regime próprio dos servidores públicos de Anápolis? Quem sabe, pessoal? Hein? Acho que é uma autarquia. É uma autarquia? Eu acho. Pois para nós, o Lucas, José Lucas, vê para nós se realmente é uma autarquia, né? Dá uma checada aí para nós, verifica para a gente essa possibilidade. Isso é um tema interessante. Pode haver conflito de interesses, né? Claro, os servidores, né? Quantos problemas os servidores têm, né? Às vezes o ente federativo, na hora de aposentar, não incorpora um provento, se incorporou, mas não reajustou, não atualizou, deixou de inserir uma parcela que fazia parte do vencimento do servidor, e ao aposentar, ele tem os seus proventos de aposentadoria mais baixos, aí você vai questionar isso judicialmente, né? Dá muita confusão em torno dessa matéria, né? Tem temas interessantes envolvendo essa questão do servidor público, né? Tá certo? Eu tenho uma ação contra o Estado, de um servidor. Muito interessante o caso dele, ele aposentou e ele tinha uma gratificação, essa gratificação foi incorporada, mas eles nunca reajustaram essa gratificação, embora fazendo parte, integrando o vencimento dele, né? Então, tudo isso acontece. Aí a competência, né, é diferente, a relação jurídica é a nível de Estado, nesse caso aí é uma vara da Fazenda Pública Estadual, né? Quando há um conflito de competência com o INSS, né, é a Justiça Federal, ou vai para o Juizado Especial Federal, né, tentar uma ação para obter um benefício, para restabelecer a cobertura de um auxílio-doença, né, que foi cancelado, de uma aposentadoria por invalidez que foi cancelada, de uma revisão de um benefício, né, com base em dados, né, na hora de conceder o benefício, concedeu com valor menor, tudo isso, tá? Certo, gente? Mas vocês estão hoje calados, hein? Pelo amor de Deus. Hã? O que deu em vocês, hein? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ninguém me fez uma interpelação até agora. Hein, pessoal? Quem está entendendo? Entenderam o que é regime, entenderam o que é, como se dá os regimes, o que é regime geral, o que é regime próprio? Hein, pessoal? Nós estamos... Sim, professor, deu para entender. Hã? Deu para entender? Deu para entender. Então, Liliane, então vamos lá. Eu queria só compartilhar, daqui a pouquinho a gente está terminando, né? É o seguinte, então vamos terminar aqui essa parte dos regimes, que essa parte é bacana. Então eu falei aqui do regime próprio, as prestações. Quais são as prestações que o regime próprio oferece?
Primeiro, o artigo 40 é a base legal constitucional do regime próprio, né? Ele oferece aposentadoria, né, por invalidez, aposentadoria voluntária aos 65 anos, 62 com a nova regra, a compulsória aos 70 ou 75 anos, né? E também oferece aposentadoria por invalidez, né? Aposentadoria voluntária, eu falo aqui, ó, né? Menciono, aos 65 anos, homem, e 62 mulher, com 25 anos de contribuição, né? Então, o artigo 40 é a base de análise do servidor público estatutário. O artigo 40 serve para análise como regra geral constitucional. Cada ente federativo tem a liberdade, nos seus estatutos, de estabelecer a regra de acesso, né? A reforma previdenciária, dessa vez, a emenda constitucional 113 de 2019, ela tem uma peculiaridade em relação às reformas anteriores. Ela só mexeu com o regime geral e o regime próprio da União, né? Os regimes estaduais e municipais que têm próprios deverão fazer as suas reformas, adaptando, né, seguindo as alterações que foram feitas a nível, né, de União. Então, a reforma só mexeu com o regime geral e com o regime próprio da União. Os estados e municípios estão fazendo as suas reformas aí. Goiás já fez, outros estados já fizeram, né? A nível municipal, não sei se Goiânia fez, estão discutindo, né? Vão fazer as suas adaptações, né? Por que os estados têm que fazer e município? Porque eles não podem ficar, né, a reboque, né, para trás, porque os avanços, os gastos públicos do âmbito do regime próprio é muito alto, né? Porque a reforma mexeu profundamente com as regras de aposentadorias e pensões em termos de valores no âmbito dos regimes próprios, tá? Entenderam, gente? Até aqui? Alguma pergunta vocês querem fazer para mim? Hã? Vocês não me dão um feedback, uma pergunta nem nada, né? Eu estou seguindo. Professor, nesse regime próprio, então, se enquadra o regime dos militares também. Olha, o regime dos militares ele tem uma regulação específica, tá? Eles têm pequenas diferenças. Tanto é que eles não entraram, eles aprovaram uma lei ordinária, né, separada do regime próprio dos servidores, tá? O regime militar tem especificidades, características bem próprias e eles não se encaixam nessa regra do artigo 40 aqui. Até o artigo 40, sua pergunta é ótima, né? Vamos ver aqui, olha, para vocês verem a emenda 40, ou melhor, a emenda 103, no artigo 40, ela vai dizer o seguinte, ó, quer ver? Vamos lá. Artigo 40, ó. Estou achando aqui, né? Não, a emenda não. Vamos ver aqui. Exatamente. Vou ver se eu acho aqui o artigo 40, que ela vai alterando na redação dos artigos. É uma maluquice isso aqui. Aqui, artigo 37, 39, esse mesmo? Depois o 40, né? Porque os militares sempre tiveram uma estrutura diferente, tá? Por conta das características da vida militar. Então, eles não entraram aqui, não. Né? Foi aprovada uma outra lei, logo em seguida a reforma, ficou paralela, né? Olha só, vamos ver aqui. Meu Deus do céu. Olha, o regime próprio de previdência social,
dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo, né, e solidário mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, né, daqui a pouquinho, temos só 10 minutinhos, servidores ativos mediante, que mais? Do respectivo ente federativo, de aposentados, pensionistas, observado o equilíbrio e tal. O servidor regido por esse regime próprio será aposentado, né? Então, os militares tem uma regrinha um pouquinho diferente, tá? Respondendo a sua pergunta. Eles não entram aqui nesse artigo. Entre um artigo 142, tem um outro artigo que fala do regime militar. E uma lei ordinária, né? Acho que uma lei complementar que eles aprovaram paralelamente ao andamento da reforma da emenda que resultou na aprovação da emenda 103. Tá? Respondi a sua pergunta? Sim, obrigada. Tá. Bom, então, a gente está vendo aqui o regime geral, regime próprio, né? As características, e agora, para terminar, né? Aqui fala financiamento, o artigo 149 da Constituição fala do financiamento do regime próprio. Ele se dá com a contribuição do servidor público estatutário e do ente federativo. O teto mínimo e máximo, né? Esse teto ele foi mexido profundamente, né, com a reforma, porque agora, isso aqui é importante vocês saberem, né? Definitivamente não existe mais diferença de aposentadoria entre o regime geral e o regime próprio. Se vocês fizerem hoje um concurso, né, para a magistratura ou para o Ministério Público, vão receber uma aposentadoria com base no teto do regime geral, R$ 6.106. Né? E aí? Aí o ente federativo... Desculpa aqui. Aí vai ter que fazer um programa, né, de previdência complementar para atender os servidores, né, do Ministério Público. Então, vai ter que ter uma previdência complementar, né, para completar a aposentadoria, né, dos servidores. Isso vai acontecer, né, a nível de executivo, de judiciário, a nível do legislativo, né, porque a regra é para todos. Então, não existe mais aposentadorias integrais, né, como antes, que eram o teto dessas aposentadorias anteriores era o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje não tem mais, né? Então, a partir dessas regras novas, né, acabou. Não tem mais previdência, não tem mais aposentadoria chamada com base no vencimento, né? Então, antes eu ganhava 10 mil como servidor público, aposentava com 10 mil. Ganhava 15, aposentava com 15 mil. Ganhava 20, com 20 mil. Né? Até o teto. Né? Tinha um teto do ministro, o subsídio do ministro, tinha um teto e subtetos. Né? Então, isso acabou. Isso é importante demais frisar, né? Agora que essa expectativa que a gente tinha, que muitos tinham de carreira, de ter uma aposentadoria, né, mais uma condição de vida melhor depois de aposentado, integral, isso não tem mais, né? Então a reforma é profunda, né? Isso já vinha sendo feito, né, paulatinamente com a emenda 41, isso já estava mais ou menos configurado, né? Agora acabou, tá? Então chama atenção para isso. Não existe mais os chamados tetos, né? O servidor aposentar com base no seu último vencimento. Tá? O teto é do regime geral. Foi claro aí, gente? Isso está claro para vocês ou não? Hã? Tá claro. Não, turminha? Hã? Tá claro. Tá claro. Né? E hoje, os entes federativos, né, estão criando suas previdências complementares. Né? A União tem, né, o Judiciário tem uma previdência complementar, o Legislativo, né, o Congresso Nacional tem, o Executivo tem previdência complementar,
o Estado de Goiás criou uma previdência complementar também. Tem uma professora aqui querendo falar comigo e não me deixa sossegado. Deixa eu desligar isso aqui. Entenderam? Gente, eu vou deixar para falar da previdência complementar na próxima aula. Vou passar as atividades dessa semana, deixar para vocês, colocar no AVA e lá na... Vou colocar no AVA, tá? E eu prefiro que vocês deixem postado aí no AVA mesmo, tá? Tá mais fácil para mim entrar no AVA lá e ver as mensagenzinhas, né? Já tirei muitos trabalhos de lá, porque pelo meu e-mail tá tão bagunçado que tem outra turma também, né? Então é melhor, tá? Façam isso por mim no AVA, tá? Mas eu vou passar a atividade e vai para essa semana, para outra também. E nós vamos aumentar a pontuação, porque nossa prova está dobrando a esquina, a primeira VA. Né? Está dobrando a esquina. Está dando la vuelta, né? Na esquina, tá? Chegando, tá? Certo, comandantes? Alguma dúvida aí? Quantos estão participando dessa aula? 14, tá bom. Queria que fosse mais. Mas a turma é pequena, professor. É pequena, né? É? Que tal? Vocês entenderam um pouco a aula de hoje, gente? Sim, foi legal. Beleza. Gente, então um abraço para vossas excelências, né? Boa semana, boas aulas para vocês, tá? E qualquer coisa eu falo com a Isabela. Hoje eu não vi a Isabela aí, ué. Cadê a nossa representante Mor? Não tá, né? A Isabela não está aí hoje. Ela é muito responsável, né? Muito responsável, muito dedicada, né? Ela representa a gente desde o primeiro período. Ela é muito séria, muito responsável, bacana, viu? Então, um abraço, qualquer coisa eu mando para ela uma mensagem, tá? Certo? Boa noite, tá? Vocês também boas aulas essa semana, início de semana. Um abraço. Ademã. Obrigado, viu? Obrigadão.